Olá pessoal, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu venho falar a respeito deste livro incrível aqui que eu acabei de ler, que é o Navegadores, uma viagem através do Império Perdido de Portugal, de Erika Fetland, uma escritora norueguesa. A Erika Fetland já é um nome conhecido dentro desse gênero literário que são os relatos de viagem. Ela tem outros 3 livros publicados no Brasil, todos pela editora AENE. No primeiro, Sovietistão, ela percorre os países da Ásia Central que pertenceram à União Soviética. Em A Fronteira, ela percorre toda a grande fronteira da Rússia. E por fim, num outro livro, ela percorre o Himalaia e nos conta o que viu lá. Este, portanto, é um livro dela que segue nessa linha, mas com um recorte também muito específico, que é o de decidir visitar no mundo inteiro todos aqueles lugares pelos quais os portugueses passaram, exerceram colonização ou ocuparam o território por algum tempo, ou mesmo apenas passaram, não chegaram a ocupar, mas de um modo ou de outro, o tempo em que eles estiveram parados ali foi importante para a história de Portugal e do mundo. O livro é estruturado da seguinte forma: a Erika Fetland vai nos contar principalmente a respeito do presente dos lugares que ela visita. E ela começa a visitar todo esse espectro do mundo luso a partir de Ceuta, muito próxima ali de Portugal. Ceuta é um ponto na África, no Marrocos, mais ou menos paralelo ao Estreito de Gibraltar. Hoje em dia é um esclave da Espanha, ou seja, um território espanhol dentro do Marrocos, que foi ocupado por Portugal, logo naquele momento em que Portugal ainda se batia muito contra os mouros, em que a Reconquista havia concluído. Pois bem, um dos primeiros alvos de Portugal nesse processo de expansão é justamente o Marrocos e a cidade de Ceuta. E a partir de Ceuta, e sempre principalmente num navio, a Erika Fetland vai descendo toda a costa da África, fazendo o seu contorno e passando gradativamente pelos lugares que os portugueses atingiram, na sequência em que isso aconteceu historicamente. Ela vai depois cruzar o Cabo da Boa Esperança, contornar e ir para o leste da África, a lugares como Moçambique, e aí ela começa a subir em direção à Índia, depois rumo ao Sudeste Asiático, por fim passando pelo Japão e pela China. E os últimos lugares que ela visita são justamente o Brasil e, por último, Portugal. Ela não parte de Portugal, ela parte de um lugar próximo, o Porto de Santander, na Espanha. Então ela nos conta o que ela vê nesses países que já tiveram em algum momento relação com Portugal. Ela nos fala dessa realidade, ela tenta identificar nessa realidade atual, por mais diferente que ela possa ser hoje em dia, traços dessa estadia portuguesa, do poder que foi exercido, da convivência que houve, da cultura que foi herdada. E ela também fala muito a respeito da história. Sempre ela faz algumas incursões por períodos mais remotos da história que explicam muito do que ela está vendo hoje em dia. Geralmente são capítulos deliciosos e que nos dão aquela sensação mais gostosa de estar lendo um ótimo livro sobre civilizações, guerras do passado, conquistas, etc. É um livro escrito de uma forma em que a Erika testemunha o que vê, portanto, tem um tom mais pessoal no que ela fala, não é um ensaio totalmente impessoal, que só vai falar assim de uma realidade muito objetiva. Ela, óbvio, procura uma objetividade, mas sempre com ela na cena, conversando com pessoas, diálogos são reproduzidos, situações e impressões que ela teve no momento são reproduzidos aqui também. Então, o livro tem esse tom um pouco mais leve de quem está viajando, testemunhando o que vê e tentando articular esse testemunho dentro de um quadro maior e mais objetivo do cenário geopolítico atual e da história passada. E ao falar sobre a história, ela vai falar tanto da história europeia, que levou Portugal aos mares, depois as subsequentes crises sucessórias, relação com a Espanha, União Ibérica, Napoleão, etc. Como também ela vai falar dos países que visita, como Angola, Moçambique, da história desses países, por exemplo, antes da ocupação de Portugal,
ou mesmo durante a ocupação de Portugal, dentro da sua complexidade, que faz com que essa ocupação não seja também uma coisa tão unívoca. Existem camadas, etapas, conflitos, resistências, e tudo isso ela procura dar conta aqui. É um livro que, justamente porque meio que segue esse percurso histórico de Portugal ao ir gradativamente descobrindo os mares, que nos provoca uma sensação assim de expectativa e de compensação pela descoberta que fazemos. Então já sabemos que a determinada altura, por exemplo, ela vai chegar ao Japão. Mas isso demora um pouco, então a gente fica naquela expectativa de como exatamente é que os portugueses chegaram ao Japão e o que é possível encontrar no Japão atual que ainda remete aos portugueses. Para nós que somos brasileiros, como o Brasil é um dos últimos que ela relata, fica também aquela expectativa. O que é que Erika Fetland vai falar do Brasil, quais lugares ela vai visitar, com quem ela vai conversar. É um livro, portanto, muito dinâmico, muito delicioso e que lhe proporciona essa sensação de estar viajando junto com a escritora e de ir descobrindo com ela um mundo que é muito mais complexo do que nós imaginávamos. É um livro de 600 páginas, portanto, tudo o que eu for falar aqui está muito aquém do que vocês vão descobrir lendo o livro. Portanto, eu vou me permitir falar um pouquinho do que ela descobre, o que me chamou mais atenção a cada etapa da sua viagem. Antes, porém, eu deixo o convite, caso você esteja chegando ao canal por este vídeo, seja novo por aqui, não deixe de se inscrever. O Diário de Leitura já tem quase 11 anos de história, são mais de 500 vídeos, várias e várias dezenas de resenhas a respeito de livros interessantíssimos das literaturas brasileira e mundial. Tenho certeza de que você vai gostar. Dê uma explorada no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, hype o vídeo e ative o sininho para nunca perder a notificação dos vídeos novos. Para este livro, eu deixo aqui embaixo links na Amazon e no Mercado Livre. Se você comprar qualquer produto através destes links, você ajudará o canal com uma pequena porcentagem da sua compra. Pois bem, antes de falar sobre a África propriamente dita, que é um continente no qual a Erika Fetland passa boa parte da sua viagem, vale dizer que a Erika Fetland também traz informações e reflexões muito interessantes a respeito do que seja essa vida nos mares hoje em dia. O que é ser um marinheiro hoje em dia? O que é fazer parte de uma tripulação desses grandes navios cargueiros que singram os mares pelo mundo, carregando muito e muito do que nós consumimos, das trocas que fazemos enquanto nações. Ela fala, por exemplo, uma informação que eu achei muito riquíssima pensar nisso, né? Que existem mais ou menos, ao mesmo tempo, nos mares do mundo, cerca de 50 mil navios em atividade. Quando a gente olha para um mapa e vê a porção azul, é transmitida para nós uma sensação de tranquilidade, quase como se nada ali acontecesse a não ser a força da natureza. Mas pensar que esses mares estão polvilhados com 50 mil navios, tudo bem, os mares continuam sendo muito grandes, os oceanos, mas 50 mil navios é muita coisa e é muita vida que acontece no planeta Terra, fora da Terra, sobre as águas. Ela fala também números bem impressionantes, quantos marinheiros existem, como são essas vidas, de onde são esses marinheiros geralmente, de que partes do mundo, como é a vida da tripulação no dia a dia. É muito bacana todo esse trecho que a Erika Fetland passa no próprio navio. Nós temos a Erika Fetland descendo a África gradativamente e nos contando sobre países como Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, além de algumas outras passagens um pouco mais fugazes dos portugueses por outros territórios. É muito interessante, por exemplo, descobrir que Cabo Verde não é um lugar muito paradisíaco, um lugar ameno, um paraíso tropical. Quando a gente pensa numa ilha, pensa logo numa ilha muito aprazível. Mas Cabo Verde tem um clima meio árido, muito difícil. E ali também a qualidade de vida parece ainda ser muito precária. Os traumas da independência, das brigas que se seguiram, se fazem ainda muito sentir. A gente percebe o quanto foi resiliente essa presença portuguesa na África. Afinal de contas, esses países, em média, só se libertaram de Portugal ali nos anos 70, quando, por exemplo, a África inglesa ou a África francesa já estavam desmanteladas. E a gente percebe também que esses países sofreram depois com guerras civis,
mas também tem a oportunidade de conhecer um pouco desse movimento político que fez com que surgissem lideranças na África, que existissem ideais de independência, de um pan-africanismo, de conhecimento de si, de estruturação do continente, etc. É todo um mundo novo que se descortina à nossa frente. Nomes importantes, heróis de guerra, heróis nacionais, seus problemas, suas soluções, tudo isso é muito rico. E dá complexidade a um continente que muitas vezes nós conhecemos tão pouco e que para nós é só um lugar no mapa com alguns estereótipos e muito pouca complexidade. Quando ela chega, por exemplo, a São Tomé e Príncipe, você percebe que São Tomé já é um país um pouco mais estruturado, com a paisagem muito bonita, com segurança, é o segundo país mais seguro da África, produção de matérias-primas tratadas e que se tornam valiosas, como o cacau e o café. Enfim, eu que não imaginava que São Tomé e Príncipe tinha tudo isso a oferecer, fico sabendo disso. Em Angola, a gente percebe a maior complexidade dessa presença portuguesa, justamente porque Angola é um país maior, com uma população muito grande desde muito tempo, de onde partiram muitos dos escravizados que chegaram ao Brasil. Um país que, portanto, dentro da configuração geopolítica mundial, teve uma importância muito grande. E ali também existem muitas brigas até hoje, existe muita pobreza, as marcas deixadas pela colonização são muito cruéis. Nesses momentos em que a Erika Fetland fala da colonização, ela também fala, por exemplo, de episódios importantes da história de Portugal, como o regime salazarista, então você acaba conhecendo mais sobre o Salazar, o que é bem interessante. Num outro momento ela vai falar sobre a queda da monarquia em Portugal, também é outro capítulo bem interessante, cujos contornos eu não conhecia tanto. Ela então vai passando por todos esses cabos, o Cabo Bojador, o Cabo da Boa Esperança, que foram desafios para os portugueses no passado, que foram gradativamente vencidos. Ela chega a Moçambique, que já está do outro lado da África e que também foi colônia portuguesa, e ali a gente percebe a dificuldade maior dessa nação em se estabelecer, os muitos povos que estão ali, que estão em conflito, o que é a língua portuguesa nesse país, o que são as línguas locais. Existe um episódio muito interessante, por exemplo, de um parque ecológico que foi gradativamente sendo minado e era um dos grandes parques ecológicos da África. E de repente surge dinheiro internacional e é aplicado ali e dá muito certo o processo de recuperação desse parque. Hoje ele é um dos lugares mais pujantes da África. Isso também é bem bacana. Obras arquitetônicas que os portugueses fizeram e que hoje já não valem nada porque foram desocupadas, saíram do contexto em que foram criadas e tem outras serventias. Em Moçambique, ela fica muito tempo conversando e aprendendo com o Mia Couto, o que é bem interessante para nós que já conhecemos o Mia Couto por conta da sua literatura. Enfim, a gente percebe o quanto é difícil a situação nesses países, mas consegue agregar complexidade a essa dificuldade. Não fica só um difícil ponto. É um difícil por isso, por isso, por aquilo. Talvez, se forem seguidos tais caminhos, podemos chegar a determinados lugares, etc. Quando a Erika Fetland sai de África e vai para a Índia, é muito interessante também, porque a Índia era o alvo principal dos portugueses lá na Renascença, e quando finalmente os portugueses chegam à Índia, é preciso fazer essa viagem tão longa valer a pena. Então é preciso lidar com os governos locais, é preciso marcar presença ali, interagir com essa cultura, se defender de forças tanto europeias quanto da própria Índia que querem minar esses esforços portugueses de imperialismo e colonização. E é impressionante porque essas cidades ocupadas por Portugal lá atrás, elas continuam sob o domínio português por muito tempo, até mais ou menos esses anos 70 e além, quando a Índia já tinha sido unificada, quando os britânicos já tinham ido embora. Portugal, tão pequenininho, continuava mantendo essas possessões. Então, é muito interessante e inusitada essa resiliência da presença portuguesa. É quase uma coisa meio encardida, mesmo que é muito difícil de sair. Um outro capítulo que eu acho especialmente fascinante foi o trecho que eu mais aprendi, realmente era um mundo novo que se descortinava, é o da presença portuguesa no Sudeste Asiático, ali na região da Malásia, de Singapura, Indonésia,
do atual Timor-Leste. Ali você vê, nas histórias que a Erika Fetland conta, foi ali que foram plantadas as sementes do capitalismo globalizado de hoje em dia. Esse fenômeno meio abstrato, capitalismo globalizado, talvez a gente tenha dificuldades em identificar as etapas precisas em que ele surgiu. Mas nessa história de Portugal e de sua presença ali, do surgimento dos holandeses e dos interesses holandeses na região e etc., você percebe que é exatamente naquele ponto que tudo que hoje vivemos está sendo constituído. E ali é muito interessante porque são países que às vezes a gente não associa a essa presença portuguesa, e no entanto os portugueses, justamente por terem a característica de se casarem com as nativas, esse é um traço da colonização portuguesa sempre falado, acabaram gerando famílias mestiças. E mesmo quando Portugal saiu dali, politicamente falando, essas famílias que já tinham uma origem portuguesa, pelo menos parcial, continuaram preservando traços da sua cultura, ainda que formassem comunidades muito pequenas diante do quadro nacional maior. E aí existem, nesses países até hoje, pequenas comunidades com traços lusos que tentam manter a sua cultura, geralmente falam uma forma de português que se chama crioulo português, uma mistura da língua local com o português muito própria a cada um desses pontos. É muito fascinante acompanhar isso. Depois nós temos a presença dos portugueses no Japão, que é muito interessante também, é aquela presença que nos mostra a série Shogun, e em que os portugueses são os primeiros a chegar ao Japão, os primeiros europeus a pisarem ali. Existe um forte movimento de conversão de japoneses ao cristianismo. Portugal leva conhecimentos e questões para o Japão que depois vão acabar desencadeando a própria unificação do Japão, né, por uma via indireta. Então, é como se Portugal também contribuísse para esse movimento tão importante da história daquele país. E quando finalmente o Japão decide se fechar, expulsar os portugueses, fazer com que os cristãos não possam mais ser cristãos, permanece em Portugal uma comunidade chamada de cristãos ocultos, que, desgarrados de qualquer ligação institucional com a Igreja Católica ou com igrejas protestantes do outro lado do mundo, mantiveram a sua fé escondidos durante centenas de anos e existem até hoje, e a Erika Fetland vai visitar o que seriam esses cristãos ocultos do Japão, cuja fé remonta ali aos anos 1600 e que permaneceu na clandestinidade por centenas de anos. Depois nós temos a história de Macau, que é essa cidade hoje em dia na China, equivalente a Hong Kong, mas também equivalente a Las Vegas, no sentido da pujança, da riqueza, dos cassinos, do dinheiro que circula, do quanto ela é cobiçada internacionalmente. Essa foi uma possessão de Portugal, a princípio um arrendamento que a China fez a Portugal, não houve propriamente uma conquista conflituosa, e chega a determinada altura que realmente aquela região é cedida para Portugal e fica com Portugal até o começo dos anos 2000. É outro fato impressionante. E é mais impressionante ainda percorrer as ruas de Macau hoje em dia, perceber ali a importância dela geopolítica para a China como um todo, para a região e para o mundo, saber que ali esteve imbricada toda uma cultura portuguesa também. Antes de partir para o Brasil e para Portugal, a Erika Fetland vai passar pela ilha de Santa Helena, onde, famosamente, o Napoleão ficou exilado, viveu os seus últimos dias. A ilha de Santa Helena, hoje em dia uma possessão britânica, embora nunca tenha sido propriamente ocupada por Portugal, foi muito importante para que Portugal pudesse fazer as suas circunnavegações, navegar a costa da África. Ela era um ponto de apoio. Não havia uma ocupação, mas havia passagens importantes ali como ponto de apoio. E é deliciosa, além da história do Napoleão que é contada, do que ainda existe dessa presença napoleônica na ilha de hoje em dia, a história de um nobre português, salvo engano, Fernão Dias, que foi exilado ali depois de ter traído Portugal na Índia. Ele era um grande navegador, e ele passou a ser um náufrago ali, que também teve vários problemas, né, com nesse castigo que sofreu, mas viveu sozinho naquela ilha por anos e anos e anos, sozinho, no meio do Oceano Atlântico, sem mais ninguém à volta, como um verdadeiro Robinson Crusoe. E essa sua história é muito deliciosa, e é mais interessante ainda você perceber que,
Conforme os navios iam passando, eles iam deixando provisões para o Fernão Dias, era uma ajuda que davam a ele. E ali deixavam animais, deixavam sementes, e o fato de terem sido levados animais e sementes exóticas para aquela ilha fez com que todo o ecossistema ficasse alterado até hoje. E existe gente estudando isso até hoje. Então, a presença desse único homem, Fernão Dias, centenas de anos atrás, de Portugal, fez com que o ecossistema dessa ilha não fosse mais o mesmo até hoje. E é muito interessante acompanhar isso. Quando a Erika Fetland chega ao Brasil, ela fica muito fascinada, e eu acho inevitável para um estrangeiro que não fique fascinado, com a história da transferência da corte de Portugal em 1808 para o Brasil. Então ela gasta muito tempo falando sobre isso, o que é delicioso, eu adoro ler sobre esse assunto. Ela também vai à Amazônia, ao Rio de Janeiro, a Salvador, mas eu sinto que ela parece que não teve uma boa experiência no Brasil. Quando ela está na Amazônia, por exemplo, ou em Salvador, parece que os guias que a conduzem, que ela sempre cita como os seus convivas ali, foram meio chatos com ela, não foram bacanas, diziam umas coisas estranhas. Então a gente percebe certa tensão nessa passagem dela pelo Brasil, o que faz com que o texto acabe sendo menos fluido e interessante do que imaginávamos. Não sei se é porque eu sou brasileiro que eu vejo dessa forma. Talvez um estrangeiro veja aqui um capítulo tão interessante quanto o que eu enxerguei no do Japão. Mas a verdade é que eu fiquei levemente decepcionado. Assim como eu fiquei levemente decepcionado com a chegada dela a Portugal. É interessante, mas eu sinto que já é um capítulo meio apressado do livro e que não chega a captar em Portugal, a se demorar ali de tal modo a dar um fecho mais monumental a um livro que de outra forma foi tão grandioso. Enfim, isso também são detalhes, mas que não tiram o mérito e a grandeza desse livro. Eu, obviamente, só dei pinceladas do que vocês vão encontrar aqui. Nada substitui a experiência de descer com a Erika Fetland a cada porto, descobrir um mundo novo e descobrir nesse mundo novo traços que existem em comum com o nosso mundo, que é essa presença portuguesa. Esse não é um livro, vale dizer, laudatório do sentido, nossa, os portugueses que se lançaram corajosamente aos mares para expandir a fé cristã. Não é esse discurso que a gente sabe que é muito problemático, que tem várias camadas problemáticas. Mas também não é um livro denúncia, do tipo assim, nossa, vamos mostrar o mal que Portugal fez ao mundo. É um livro equilibrado que testemunha o que vê. E eu acho que o que fica desse testemunho é que realmente existiu uma certa singularidade nessa coragem e nesse lançar-se aos mares desconhecidos e rumar junto a povos desconhecidos que Portugal teve, uma intrepidez, uma resiliência, uma coisa realmente admirável, principalmente quando a gente pensa que é um país ainda hoje tão pequeno e que não tinha tantas forças assim, mesmo assim eles conseguiram muitas coisas. E ao mesmo tempo a gente percebe que existe uma complexidade muito grande, porque de fato matavam-se as pessoas à torta e à direito, torturavam-se as pessoas à torta e à direito, todo mundo era muito sangrento, o mundo é hoje muito sangrento também, mas parece que antigamente era pior ainda, mais sem freios. Então existe toda uma violência que se percebe, se faz sentir desse processo. Percebe também a complexidade, porque os países também têm ali suas próprias questões, os povos autóctones às vezes já brigavam também. Então, assim, não que isso exima culpas, não, mas a gente percebe a complexidade, são violências se somando a outras violências e parece que ninguém está muito interessado em cessar esse ciclo, então perdem a oportunidade de cessar. Então fica um Portugal resiliente, realmente surpreendente, misturado a uma grande violência e a um legado complicado, porque os países não estão bem, os países não são ricos, e então, assim, não ficou tanta coisa boa, senão os países seriam mais desenvolvidos, não é mesmo? Fica esse sabor meio amargo também ao final. É isso, pessoal, espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal e até mais!